Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Simplifique e Venda Mais. Você que é vendedor, que é dono de empresa, que é gerente de loja, gerente comercial, esse episódio está incrível. Será que é possível bater a meta, ter alta performance, superar todos os desafios sem adoecer? Sem ter burnout? E hoje eu convidei uma pessoa, uma querida Mirella, ela já vai se apresentar. Conheci Mirella, gente, há mais de 10 anos, uma pessoa maravilhosa, que quando eu estava dirigindo Mirella semana passada, eu falei, gente, será que é possível a gente ter performance e não adoecer mentalmente? E eu fiquei pensando sobre isso. E aí eu convidei Mirella, que é especialista em gente, para poder dar algumas dicas para gente. Seja bem-vinda, Mirella, ao nosso canal. É um prazer te ter aqui hoje. O prazer é todo meu estar aqui com você, que é uma querida, como você já disse. E meu nome é Mirella De Stefani, eu trabalho há mais de 20 anos com pessoas, com desenvolvimento de pessoas, né, dentro de empresas. E por que que você lembrou de mim, né, quando você pensou na saúde do indivíduo? Porque eu voltei minha carreira, né, desde 2018, que eu voltei minha carreira esse para essa questão, né, dos ambientes corporativos. Como gerente de recursos humanos, eu entendia que aqueles ambientes poderiam ser mais harmônicos, para que causassem menos conflitos, menos adoecimento, né, que eles fossem mais saudáveis, mais humanos. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. E de trabalhar com isso, com o que eu gosto, com o que eu amo, que é o meu propósito. Legal. Gente, antes da gente começar ao debate, eu vou até quebrar um pouquinho o protocolo aqui. E eu lembro do que mais me marcou quando eu conheci a Mirella. Eu ainda era bem mais nova, assim, né, na profissão. E eu lembro de sentar na frente da gestora de RH, e já era gestora na área de vendas, com alguns pedidos, assim, que eu estava achando que eu não conseguiria resolver sozinha. E, basicamente, sobre gestão de gente. Gente, pensa numa pessoa que acolhe bem pessoas. Olha o olhão verde dessa mulher. Ela parava tudo que estava fazendo, botava a caneta do lado, olhava nos meus olhos, balançava a cabeça, do tipo, eu tô com você. E ela me acolhia. Ai, eu me sentia tão bem. E na hora de falar, Tainá, não é por aqui, era por aqui, eu também me sentia tão bem. Então, obrigada. Realmente, assim, quando eu pensei no assunto, gerenciar a emoção, equilibrar a emoção, que a gente sabe que vender tá ligado à emoção, né? A gente. Eu falei, não tem como não ser a Mirella para poder falar sobre esse assunto pra Ai, gente. gente, obrigada. E aí, Que bom. Mirella, tem como, você consegue me responder essa pergunta? É possível bater meta, alcançar performance, superar desafios um dia, né? Eu falo que o vendedor chega dia 30, ele dá uma relaxada, mas no dia primeiro começa tudo de novo. E a nossa saúde? Essa pressão, como lidar com essa pressão, a gente que é vendedor no dia a dia? Como que a gente lida com essa pressão? Muito bom. E precisa de ter, né? Precisa de ter, porque o nosso veículo, né, o nosso corpo, ele precisa de estar funcionando 100% para que nós possamos bater as metas, né, para que a gente possa realmente produzir e entregar com qualidade. Então, mas existem algumas coisas, alguns fatores que são importantes dentro de uma empresa, né, dentro de uma gestão, para que essas vendas, essas metas sejam alcançadas de forma sustentável, né? É, um dos pontos importantes, Tainá, assim, é importante a gente entender que o adoecimento mental ele vem crescendo, né? Então, É de 2 anos verdade. para cá, o INSS detecta, né, afirma que 134% das licenças aumentaram. Teve um aumento de 134% das licenças, Uau, de 2 anos para cá, relacionadas à saúde mental, uau. né? O adoecimento mental ele corresponde a 76% dos atestados,
76% das licenças estão relacionadas de alguma forma à saúde mental. E é importante que a gente entenda também que corpo, mente e espírito é a mesma coisa, é uma coisa só, é um sistema único. Então, às vezes, a mente adoece e a gente manifesta no corpo. Quando chega a manifestar no corpo, porque já deu muito ruim, né? Já existe um sofrimento. E quando a gente fala de adoecimento mental, é um sofrimento invisível. Quando o seu corpo está doente, a gente vê. Quando você quebra uma perna, a gente identifica, a gente consegue ver. É palpável. O adoecimento mental, não. É verdade. É silencioso, né, Mirella? É silencioso. E esse silêncio, ele custa muito caro. E aí, se a gente colocar em números dentro das empresas, né? Uma pessoa adoecida, ela produz 5 horas a menos por dia do que uma pessoa saudável. Olha o custo da saúde, né? Então, a saúde não é um problema pessoal. A saúde é um problema social. A sua saúde não é um problema só seu. É um problema meu, problema da sociedade. A saúde do colaborador é um problema da empresa, sim. A gente precisa de olhar para isso, né? E existem algumas coisas, e assim, Tainá, você um jargão seu, né? A venda é simples, é algo simples, né? O podcast é simplifique e venda mais. A gestão também é. Simplifique e seja e produza mais, engaje mais, né? Mas voltando à sua pergunta, né, sobre como que a gente faz e se é possível bater metas, é importante que a gente entenda que os desafios eles estão sempre ali. Não existe um mundo, quando a gente fala de felicidade corporativa, a gente não está dizendo sobre um mundo cor-de-rosa, em que as coisas, né, que é tudo muito fluido. Não, os desafios eles estão ali, eles Sim, servem para nos impulsionar. ótimo. Tudo depende da forma como a gente olha para eles, né? Então, as pressões, elas vão acontecer. As metas, elas vão precisar de ser atingidas, sim, né? Mas precisa de ter suporte. Essas metas precisam de ser alcançadas com o suporte dessa gestão, dessa empresa, né? As pessoas precisam também entender que existe a parte delas, né? Autorresponsabilidade chama. Então, eu também sou responsável, sim, pela minha regulação emocional, pelo meu autoconhecimento, pela minha saúde. O que que eu estou fazendo, né, para minha saúde, para mim? E tem um estudo de Harvard que fala que 50% do nosso tempo a gente está no automático. Uau. 55% do. 50%, 49% a 50% do nosso tempo a gente está no automático. Uau, 50% do nosso tempo a gente tá no automático, Mirella. E qual é o impacto disso no todo, né? Não só dentro da empresa, mas na vida da gente. Então significa que eu vivi a metade do que eu vivi hoje. Sim. Se o meu dia tem 10 horas produtivo, 10 horas que eu fico acordada, 14 horas acordada, eu estou vivendo a metade disso. Se eu estou na frente de um cliente, eu estou presente ou eu estou no automático? Ai, gente, não tem como. Falou cliente, falou automático e presença, não tem como. O que eu acho, assim, do ponto de vista enquanto líder comercial, líder de venda, é que se a gente receber o cliente, né, receber um funcionário, né, um cliente externo, um cliente interno, recebendo essa pessoa e a gente ser verdadeiro, ser intencional com essa pessoa, eu acho que facilita muito, não é mesmo? Eu acredito que, é o que eu até falei no início, né, do podcast, que era algo que sempre me marcou. Quando você para escutar o outro, você realmente para com uma atenção. E aí a gente estava falando sobre meta e desafios. Você trouxe uma frase interessante que é meta com suporte. Gente, não dar uma meta para um funcionário, dar uma meta para um colaborador e voltar para a rotina do dia a dia, para a sua zona de conforto, seu automático, que você comentou do seu automático, que não vai acontecer. A probabilidade dessa meta não ser batida, ela é muito grande e pior ainda, além de você não entregar resultado, a tua equipe fica como? Fica muito frustrada, né?
Eu não sei se há alguma relação ou se há algum estudo, Mirella, sobre, mas a função vendas, a função de gestão de vendas, normalmente é uma função que deixa as pessoas com a saúde mental um pouco mais desequilibrada? Tem uma correlação sobre isso, Mi? Tem um dado da HRS, se não me engano, que fala que 43% dos vendedores hoje apresentam burnout. Uau! E Então, aí, burnout é turnover que depois a gente tem um outro problema, né? Ou seja, se a gente não cuida da saúde mental agora, a gente vai ter outros problemas futuros. isso significa que se você tem 10 vendedores, quatro deles podem estar com burnout. Então, a gente Uau. precisa de olhar para isso com muito cuidado, com muita atenção. E o que que é o burnout? Se o vendedor está com burnout, ele não consegue estar presente. Ele não consegue atingir, provavelmente, as metas dele, Entendi. né? Então, é uma questão realmente de... precisa de olhar com muito cuidado e dar esse suporte, como você comentou, né? É uma meta com suporte. Dentro dos riscos psicossociais, e se a gente trouxer para a NR1, né? Dentro dos riscos que é avaliado, é mapeado dentro na RE, NR1? na NR1, está lá as metas realistas. Né? Então, metas realistas. Se eu tenho metas inatingíveis, como que eu fico? Eu fico sem bater meta? Eu fico sem minha remuneração variável, que o vendedor conta com ela, não conta? Muito. Né? É a principal renda do vendedor. E eu fico frustrado. Eu fico, obviamente que a saúde vai lá para baixo, mas a minha autoestima vai lá para baixo, né? A minha confiança vai lá para baixo. Impacta em N coisas e, obviamente, também na saúde mental. Dessa gente eu não sabia. Na NR1 já se fala sobre metas alcançáveis, que se você não der uma meta alcançável, se você não promover um ambiente de trabalho que as pessoas, é, além de conseguir bater a meta, mas que elas de fato acreditam naquilo, se o gestor dá uma meta de qualquer jeito, uma mega meta e não muda o caminho, a gente estaria infringindo a norma, então? Sim, Não sabia disso. assim, né? Faz parte dos riscos psicossociais. Entendi. Isso pode ser avaliado, sim, dentro Uau. dos quesitos da NR1. Lembrei até da metodologia. Metodologia não, da Meta Smart, né? Que a Meta Smart ela tem muito essa questão dela ser específica, dela ser objetiva, de você conseguir medir ela e, principalmente, ela precisa de ser alcançável. Porque se ela não for alcançável, se ela não Exatamente. for possível, como é que a gente vai alcançar? Não alcança, a gente frustra e fica doente, né? Exatamente. E aí a gente não pode deixar de falar da liderança nesse processo, né? Sim, A liderança, ela, quando a gente fala de suporte, esse suporte, ele vem da liderança. Obviamente que a empresa, né? Então, a empresa, para que as vendas aconteçam, ela tem todo o back-office acontecendo, né? Para que essas metas sejam atingidas, mas essa liderança é uma liderança que dá suporte, ela entrega a meta, ela acompanha esse vendedor, ela conecta com esse vendedor. Né? Quando eu falo conexão, é algo muito simples, porque nós somos seres humanos, e aí não tem como eu separar a Mirella mãe, a Mirella esposa, da Mirella profissional, né? É um conjunto, a Mirella mãe, esposa, filha, todos os outros papéis que a gente tem, né? Da Mirella profissional. Então, a conexão, ela vai além do profissional. A gente tem que entender que é o ser integral. Então, essa conexão, ela precisa de acontecer para que esse suporte também aconteça. E às vezes o suporte que você precisa é muito diferente do suporte que eu preciso. Que as pessoas são diferentes, né? E essa questão da diversidade é algo que a gente precisa de olhar também. Entender que cada um é um. Que cada um tem um tempo, que cada um tem um potencial,
habilidades distintas, Sim. né? E precisam ser geridos também e acompanhados de forma diferente. Então, você está trazendo que o gestor, ele precisa de olhar para a equipe, reconhecer, obviamente, o perfil. Parece óbvio para mim, mas às vezes não é tão óbvio para outras pessoas, né? É o perfil de cada vendedor, entender até onde, como cada um consegue entregar, entendendo então esse perfil, traçar as metas que não necessariamente precisam de ser iguais em relação a número e outras coisas, mas entendendo que as pessoas são diferentes, então pode ter uma pequena ali diferença e a forma, principalmente, de acompanhar as pessoas também ser diferente. Eu lembro, na época que eu liderava grandes times, vendedores que eu tinha 3 minutos só para poder falar para ele, que se eu demorasse muito tempo para poder passar a meta, poder passar um recado, ele não conseguia conter essa pessoa. E tinha vendedor que você tem que escrever, você tem que falar pausadamente. Então, se o Desenhar, desenhar. Então, né? se o líder, né, dessa equipe não entende a diferença das pessoas e se comunica da mesma forma, entrega as metas e os desafios da mesma forma, o engajamento não será bom, será ruim, e de novo existirá uma pressão e a probabilidade dessa equipe não alcançar os resultados, ela é muito grande, né? É. E tem uma outra questão, Tainá, que você falando me veio aqui, né? Tem uma frase do Confúcio que fala assim: fale-me e eu vou esquecer. Mostre-me, talvez eu me lembre. Envolva-me e eu vou compreender. Então, assim, essa equipe de vendas, ela está sendo envolvida, ouvida, para que essas metas sejam feitas, né? Então, o envolvimento da equipe é algo que engaja, é algo que traz pertencimento, é algo que causa realmente traz a segurança, a autoconfiança, a sensação de que você está contribuindo para algo maior, Que você é né? importante, né? E Que de fato você... você é importante. A pessoa é Exatamente. importante. E ela é importante, Exato. né? Mesmo sem saber, eu sempre me preocupei muito de envolver as pessoas, né? Enquanto líder lá atrás, gestora de comercial, e hoje em dia como mentora e consultora, eu acredito muito que a meta ela precisa de ser construída junto. E quando eu falo construir junto, é, é muito no sentido de envolver mesmo. Muitas das vezes, é, eu ia estipular a meta, por exemplo, com um gerente de loja, eu já tinha a meta que eu queria num cantinho e começava uma conversa, ó. Quanto que você vendeu mês passado? Como que tá a tua equipe? Não, a tua equipe tá alinhada. E começa a fazer um monte de perguntas. E aí, com esse tanto de cliente, com essas oportunidades, essas negociações ainda abertas, quanto que você acha? Que você acha que a gente poderia colocar como meta? Mirela, 99% dos casos, a meta que esse gerente me trazia era maior do que a minha própria meta. Que a minha meta ela tinha uma construção mais lógica e matemática, digamos assim, entendeu? A do gerente, querendo ou não, eu ia na emoção, no que ele estava sentindo. E aí, juntos, a gente definia, encontrava um equilíbrio. Então, essa é a meta. Mirela, essa pessoa, ela estava altamente comprometida com ela mesma. Não era a meta da Tainá, era a nossa meta. E Exatamente. fazia muita diferença. Muito bem Exatamente. colocado. E aí a gente entra no sentido, né? Porque faz sentido para mim quando essa meta vem de mim. Sim. Então, aí se a gente entrar nos pilares da inteligência emocional, se a gente trouxer a automotivação, é sobre isso, né? É sobre o que faz sentido, é sobre o que eu estou fazendo para contribuir, qual é a minha contribuição nesse todo, nesse algo maior, né? E isso também é um fator que pode prevenir o adoecimento mental, trazer mais harmonia para as equipes, né? Esse envolvimento, esse pertencimento, o propósito, os valores, né? As pessoas estão realmente sendo livres para exercer, para ser quem elas são, exercer os valores dela no dia a dia,
ou elas estão sendo forçadas a ir contra esses valores? Isso é o principal, essa é a principal causa do burnout. Ir contra os meus princípios, ir contra os meus valores, não poder ser quem eu sou, não poder me manifestar, isso é insegurança psicológica. Então, você também está falando sobre o vendedor, né, o funcionário, estar trabalhando num ambiente, né, numa cultura dentro da empresa, aonde que ele pode levantar a mão, que ele pode, inclusive, se manifestar, não estou bem, não me sinto apto e nem confortável para poder, por exemplo, visitar esse cliente. Esse cliente é assim, assim, assado. Tenho muita dificuldade com esse tipo de cliente. Então, dentro das organizações que eu vejo, né, e mais enquanto consultora, é que, infelizmente, Mirella, muitas das empresas ainda não têm esse. Dizem que o ambiente é bom, a gente é permissivo, pode errar sim, porque, né, errar é humano, mas na hora, quando um funcionário levanta a mão pedindo uma ajuda, poxa, já expliquei um monte de vezes, às vezes chama a pessoa até de burra, né? E eu acho que ainda é um grande desafio. Eu acho que a NR1 vem muito para somar, principalmente para aquelas organizações que ainda não ajustaram, aliás, que ainda não fazem o que deveriam ser feito, né? Porque é sobre acolher pessoa, cuidar de pessoas, se envolver. Para mim, para você, pode ser simples, né? Mas, é, como você disse, 50% das pessoas estão sempre no automático. Muitas das vezes, esse dono da empresa está agindo hoje em dia do jeito que ele agia 30 anos atrás. E eu falo com os empresários, falei assim, dessa forma que você agiu há 30 anos atrás, se você continuar, a sua empresa ela vai quebrar, o mercado mudou e a geração mudou. E aí ele fica pelo menos reflexivo, né? Mas ele tem que mudar. É. E quando a gente fala de automático, as pessoas muitas vezes não percebem que elas estão causando e sendo influência num ambiente negativo, sabe? As pessoas elas não têm a intenção de ser ruim, na maior parte das vezes. Isso é ciência também, né? A gente tende a achar que a pessoa está agindo de má fé, ou que ela tem uma índole ruim, mas normalmente não é isso. Ela está tão automática, ela não percebe que ela está punindo um erro, que ela está buscando um culpado, que ela, sabe, que ela não está sendo humana, que ela não está levando em consideração a humanidade. Você trouxe aí sobre o erro, que errar é humano. Então, se você não permite o erro, e outra coisa, se você não permite o erro, você está bloqueando uma criatividade, inovação na sua empresa, você está bloqueando melhoria de Boa. processos, você está bloqueando essa evolução, você está bloqueando uma entrega maior, né, uma lucratividade maior. No final das contas, é isso, né? Eu tô rindo que eu tô lembrando de um caso, até um pouco bizarro, mas é um momento que é hora, talvez, para a gente. Às vezes a gente tem que se forçar a sair do automático, né? Então, às vezes, é hora de dar uma parada, falar, agora vamos fazer uma reunião, sei lá, tipo, despiroca, uma reunião maluca. Gente, olha, aqui tem 3 potinhos. Essa ideia sei lá, acho que essa ideia é muito ruim, mas se desse certo, como que seria dividir isso só para poder quebrar essa questão, Mirella, é que também é uma questão cultural de coisas que a gente aprendeu enquanto lá Perfeito, a gente era criança. Então, hoje a gente está falando de mudar, perfeito. né, uma cultura dentro das organizações que pode errar, pode ter medo, mas eu estou aqui para poder te apoiar. Mas às vezes a gente esquece que a história desse líder ou desse vendedor lá de trás, ele foi criado, não pode errar. Aqui, você nasceu para vencer. Se você errar muito, você vai perder tempo. E isso está enraizado na nossa cabeça. E eu acho que quebrar isso é ainda um grande desafio, porque não depende só das 10 horas, das 8 horas ali de trabalho. Depende de crenças lá de trás que a gente foi criado, né? Perfeito. É exatamente isso, Tainá. Nós aprendemos
que o erro é algo nocivo, que é ruim, que me desqualifica. Então eu preciso de fazer, sim, uma desconstrução dessa cultura da culpa, do erro, né? Mas isso precisa ser feito. E sim, precisa de ser intencional. É. Porque como é algo que a gente já faz no automático, se a gente aprendeu lá atrás, se é cultural, já entra no automático. Então precisa de ter, sim, intenções de reverter isso, né? E como que a gente faz? É treino. É treino. Então, se você vai buscar um culpado, né, percebe o que você está fazendo. E para isso a gente tem que se observar, a gente precisa se conhecer, né? E estar presente para entender que eu estou fazendo de uma forma inadequada, que eu posso fazer melhor. E aí não é não consertar o que está errado, né? Mas é não punir aquele que errou. Então, o erro ele precisa de ser reparado, mas é diferente de eu punir aquele erro, aquela pessoa que errou, né? É, você falando sobre o foco, basicamente na solução do problema, e eu trazendo para a área aqui de vendas em que momento esse processo foi ineficiente? Quando eu sento na frente de Perfeito. um vendedor, né, que eu vou lá atrás e fico lembrando das coisas que eu fazia, né? Quando você senta na frente de um vendedor e você fala, por que que você acha que você não bateu a meta? Até o tom de voz, porque ele Exatamente. chega naquele dia primeiro com a perna tremendo, mão suando, porque sabe que um bom gestor de vendas vai chamar esse vendedor nesse dia e vai ter que explicar por que que não bateu a meta. Um bom gestor vai fazer isso. E aí, se você chega com uma forma extremamente punitiva, eu acho que nesse momento já começa um sinal que ele pode ter um problema emocional. Eu, enquanto gestora, a gente tem que tomar muito cuidado da forma e de como que a gente fala. A gente tem que ser muito inteligente na nossa comunicação, porque você pode cobrar uma coisa de várias formas, mas você, como gerente comercial, você quer ser reconhecido como o carrasco ou aquele líder que faz as pessoas baterem a meta. Que impulsiona, né? Que funciona. Adorei a questão da meta Sustentável. sustentável, né? A Meta com suporte. meta com suporte. Se eu te dou, vou roubar para mim, a meta com suporte. A meta tá posta, mas eu estou aqui para te dar o suporte necessário. E quando você faz isso, olhando no olho do seu vendedor, igual eu estou Exatamente. olhando aqui, eu tenho certeza que ele sai daquela reunião com uma energia que vem do coração daqui, e faz, esse mês eu vou arrasar. Inclusive, você pode, a depender, aquela diferença de 10 mil, a gente pode colocar aqui nesse mês? Eu te dou mais suporte ainda, mas vamos ter essa meta então, da gente tirar aquela diferença? Esse vendedor, gente, vai chegar em casa e vai contar o quão líder bom você foi. Eu quero fazer duas pontuações. E eu sei que o bom gestor de vendas, ele vai saber que o cara não vai bater a venda antes desse mês fechar. A meta. A A meta, meta. desculpa. Ele vai saber que não vai bater a meta antes desse mês fechar. Porque ele está fazendo esse checkpoint antes. Quero saber qual o suporte que eu posso te dar. Vamos lá, vamos junto. Vamos tentar, ainda tem um respiro, né? E eu sei que você fazia isso. O jogo ainda tá O jogo tá correndo. correndo. Então, quando tem É acompanhamento, verdade. não é surpresa para o gestor. E eu sei que não era surpresa, eu sei que você fazia isso. Não é surpresa para o gestor no dia primeiro. O gestor já sabe Já sabe, já. qual é o andamento da equipe dele, né? Isso é dar suporte e acompanhamento. E o que você trouxe é perfeito. Ouve esse cara. Porque na maioria das vezes a gente vai deduzindo o que pode ter acontecido com ele para não bater a meta, né? Então, quando você pergunta por que você não bateu a meta, o que aconteceu? Vamos fazer recapitular aqui. E ele vai fazendo, ele vai se reconhecendo.
E aí vocês conseguem entender, vocês que eu digo, o gestor e o vendedor, conseguem entender o que precisa melhorar, o que precisa no próximo mês acontecer para que aquilo não ocorra, né? E esse olho no olho é conexão. Ouvir, escuta ativa é conexão. E não existe ambientes saudáveis sem conexão. E aí, a conexão com você mesma, eu falo assim, não, eu vou, eu vou bater essa meta, custe o que custar. E quando você se empodera, você já alcançou, você já chegou lá no dia 30 e já viu que você bateu. Vender tá muito ligada à nossa mente. Quando você destrava a mente que o plano B é fazer o plano A dar certo, que o plano A é bater a meta, nada te distrai. Obviamente, a área de vendas é um verdadeiro caos em alguns momentos, mas eu falo assim, em meio ao caos, como é que a gente transforma isso em resultados? Então, você tem uma equipe, sei lá, de 5 vendedores, você vê que 4 estão indo e vão bater, mais um não vai. Conversa com ele, mas conversa com os outros 4 também. Do tipo, você tá ouvindo o vendedor falando uma coisa que não deveria falar, ou deixando dinheiro na Sim, mesa, cola do lado dele e ensina ele. Porque quando você, gestor, perfeito. direciona isso e cria esse ambiente, eu acredito que vai ter a pressão. Temos que entregar a meta tá posta, tá dada, a gente vai bater, mas com saúde mental, sem ninguém ter burnout, sem entregar atestado. A gente comemora junto no dia 30 que a gente bateu a meta. E não deixa aquele vendedor que, em tese, se não tivesse suporte, não bateria. E aí criar essa cultura de um ajudar o outro, que vendedores, gente, vendedor pode e deve se ajudar. Como? Um vendedor. Eu falava para os meninos assim: é, quer aprender a vender mais? Você tá vendo esses aqui? Esses são os melhores. Pergunta a ele o que que eles fazem. Não inventa a roda, não. A roda já tá posta. Senta do lado deles com um caderninho e faz exatamente o que que eles estão fazendo. Você vai cortar caminho. Não tem segredo. Então, você que é líder de venda, quer mudar o seu comportamento, quer ter equipe engajada, vê como vai, busca se autoconhecer e escuta a tua equipe também, tá, Mi? Com Porque a certeza. equipe dá vários sinais se você tá indo bem e se você não tá indo, e você não tá indo bem. Então, escutar a equipe, eu acho que faz muita diferença também, né? E aí entra a humildade, né? Uma das principais características importantes para uma liderança positiva, humana, é a humildade. O líder tem que entender que não existe ninguém melhor, ninguém pior, ninguém igual a ninguém. A verdade é essa, né? Somos diferentes, estamos aqui para aprender, o tempo inteiro a gente aprende. Então, quando a gente entende isso, a gente fica mais aberto para ouvir também, né, o que a gente precisa e pode melhorar. E se você acha que você não tem nada para melhorar, Ah, não, tem alguma coisa errada. alguma coisa Não, errada tem. tem alguma coisa errada. Precisa, precisa de se olhar, porque todo mundo tem algo a melhorar, né? E quando a gente fala de ambientes corporativos e competitivos, né? O nosso maior adversário precisa de ser nós mesmos, né? É um pouquinho melhor a cada dia, que seja 1% melhor a cada dia, né? Então, quando a gente entende isso, e aí principalmente para a liderança, né? A gente consegue aprender mais, né? E ser melhor a cada dia, ouvindo também a nossa equipe, por que não? Você tá comentando e eu tô lembrando de algo que a gente estava almoçando e a gente estava falando sobre ser coerente. Quando você trouxe a questão da coerência enquanto líder de vendas, eu pensei muito na questão de ser exemplo, né? Então, você Exatamente. imagina você tá com a tua equipe cobrando disciplina, cobrando usar CRM corretamente, inserindo oportunidade no sistema, tá cobrando lá o fluxo comercial e aí, cadastro de cliente, número do telefone corretamente, nome correto.
E aí, quando você, enquanto líder, vai atender esse cliente, você atende de qualquer jeito, você não coloca essa oportunidade dentro do sistema corretamente, você não dá exemplo. Então, assim, se eu tivesse que dar hoje uma dica, o líder, ele tem que ser exemplo, porque o exemplo, ele arrasta. Não adianta na reunião você cobrar sobre uso de CRM, sobre ligar para o cliente se você não tira um dia na sua semana para ligar para os seus principais clientes da tua loja. Que exemplo que você está dando? Então, a nossa equipe está olhando a gente O o tempo inteiro. tempo todo. E nas consultorias, esses dias eu estava falando com o dono da empresa, eu falei assim, você precisa de ser o primeiro a fazer. Porque depois que você fizer, eu tenho certeza que vai começar a ser implantada aqui uma nova cultura dentro dessa empresa. Não adianta você falar que você quer a reunião toda semana, por exemplo, se você não está aqui para a reunião de toda semana, sei lá onde você está. Claro que você tem uma justificativa para não estar, mas o fato é que você não está. E aí, quando você não está e fala que tem que estar, estranho, né? Não é coerente. Não é coerente. E isso acontece muito, infelizmente, né? E muitas vezes o gestor é o principal impedidor, né, daquela conformidade, né, daquela harmonia acontecer. Isso acontece com constância. Mas o boa notícia é que eu tenho muitos clientes que também que têm ambientes harmônicos, que têm metas que são atingidas, que têm PGR que funciona e que as pessoas são remuneradas por atingimento de metas, sabe? Então, assim, sem adoecimento. Sem adoecer. Outra coisa que eu estou aqui lembrando. Hoje de manhã eu estava dando uma mentoria para um gerente de loja e conversa vem. Eu falei assim, e quando vocês batem meta, vocês comemoram? Não, a gente Perfeito. normal. Comemorar pode ser uma ação tão simples que leva o ambiente para uma energia tão positiva que cria um ambiente tão legal que impede, talvez, a pessoa de ter. Porque a pessoa não tem burnout de um dia para o outro, né, Mirella? Eu acredito que é uma sucessão de coisinhas que acontecem, coisinhas que deixam De de acontecer. acontecer. Então, comemorar, celebrar uma vitória, mesmo que seja pequena ou grande, eu acho importante. Então, você, gestor, você tem que dar o exemplo, você tem que comemorar. Foi lá, o vendedor tá naquela venda tentando converter há 2 meses aquela venda, e aí ele chega na loja todo feliz, consegui converter, e você faz o quê? Você fala, você bateu o seu ponto já hoje? Ó, ou você fala, yes, pega o sininho e tal, não sei o quê. Tem que Exatamente. pegar o sininho e tem que comemorar. Perfeito. E a gente trazendo para a ciência, as emoções, né? Nós somos seres emocionais. Então, o tempo inteiro a gente está recebendo gatilhos e tendo alguma emoção, né? Essas emoções, elas podem ser positivas e podem ser negativas, né? Assim, na verdade, não acredito em emoção negativa porque todas elas trazem coisas muito positivas para nós. Por exemplo, a raiva é algo que pode nos impulsionar. O estresse também, né? Se ele não for um estresse tóxico, se ele não virar crônico, é algo que te impulsiona para uma ação, né? Para algo que você quer alcançar. Até a ansiedade, né? O que não pode é sair do controle, É. e é o que normalmente acontece. Mas então, dentro da ciência da felicidade, as emoções negativas elas nos influenciam mais facilmente do que as positivas. E a gente precisa de 3 emoções positivas para equilibrar uma negativa. Olha, gente, anota essa dica aí, tá? Fala de novo, Mi. A gente precisa de 3 emoções positivas para equilibrar uma emoção negativa. Né? Então, a gente precisa de criar situações em que nós vamos ter, sim, momentos de alegria, momentos de celebração, momentos de descompressão. Isso precisa acontecer, sabe? E a gente já está falando de prevenção do adoecimento mental. Né? Na verdade, a ciência da felicidade, ela traz vários elementos que nos ajudam a prevenir esse adoecimento mental, a ser mais, a manter o nosso bem-estar, a equilibrar, né,
o nosso estado emocional, por exemplo. Então, é possível a gente bater meta sem a gente perder a cabeça, e é possível vocês, gestores, superar os desafios, bater a meta sem deixar ninguém no caminho, sem deixar ninguém doente. Isso. Não é só possível, como é essencial e necessário. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Porque uma pessoa doente, ela não vai bater meta. Exato. Uma pessoa doente, ela não vai bater meta. E pior, além dela ficar ruim, todo o ambiente também fica ruim, né? Por que aquela pessoa adoeceu? Por que aquela pessoa adoeceu? Graças a Deus, eu nunca tive ninguém, assim, na minha equipe e ninguém de mentorado, emocionalmente doente, mentalmente, graças a Deus. Mas eu acho que isso seria uma coisa muito ruim enquanto líder, enquanto líder, ter na tua equipe gente doente, mentalmente, digamos assim, provavelmente tem uma grande não conformidade, alguma coisa muito séria ali acontecendo, né, Mirella? Mirella, é, aproveitando que a gente infelizmente está terminando o nosso Ai, podcast, tá tão bom, tá né? bom, né, gente? Eu sabia que seria incrível e fantástico. E a gente tem muita sinergia. E eu até falei assim com a Mirella, ela falou um pouco sobre propósito, né? E eu falei assim, gente, eu sempre fui orientada para resultado, sempre amei meta, indicador, número, planilha, mas acho que amo mais ainda as pessoas. E eu não me lembro, nenhum mês da minha vida, em nenhum momento, que meta me deixou doente. A meta, ela sempre foi a minha válvula para me mover para um outro patamar. Eu entendi que a minha meta era eu melhorando um pouquinho todos os dias. Eu nunca pensei numa meta, sei lá, de um ano para o outro, igual. Se você tem uma meta igual de um ano para o outro, tem que estar muito justificável, senão significa que você não melhorou. E a gente veio para esse mundo para melhorar, enquanto pessoa, enquanto profissional, e a gente melhora e melhora a vida das pessoas também. Então, se você é vendedor, se você é gestor de lógica, é responsável por venda, entenda que a meta ela tem que ser uma válvula para te impulsionar, para te Perfeito. motivar e não te desmotivar. Porque se ela tá te desmotivando, ou ela é uma meta inalcançável, ou o seu propósito atual não Exatamente. se conecta com o propósito daquela meta. Exatamente isso que eu ia mencionar, que não é a meta que adoece, é, é se ela é real ou não, ou se você acredita nela, se você acredita em você, se está de acordo com o que você veio entregar aqui, porque o nosso propósito é muito isso. O que que eu estou entregando para esse mundo? Nosso propósito, ele participa de algo muito maior, né? A gente acha que não, mas sim, né? É o pouquinho que eu faço aqui que contribui sim para algo muito maior. Então, eu concordo com você que a meta não é um fator adoecedor, se ela tiver esses dois elementos. É, já vai pensando aí na resposta, que a pergunta vai ser o seguinte: qual é o recadinho final, para o vendedor? Um recadinho para o vendedor, depois um recadinho para o gestor, que os recadinhos podem ser diferentes, sobre como equilibrar, né, o resultado, performance, meta com a saúde emocional. Mas eu queria dar o meu recado final antes, que é, a meta, a venda, os sonhos, os desafios da nossa vida, eles realmente têm que impulsionar a gente a melhorar. Hoje, enquanto mentora e consultora, o meu propósito e o meu sonho é ajudar empresas a destravarem as vendas delas através das pessoas nos lugares certos, dos processos muito bem estabelecidos, dos clientes muito bem fidelizados, né? Então, não a venda, eu brinco assim, esquece, a venda vai ser uma consequência. Vamos focar aqui. Quem é o nosso cliente? O que que a gente entrega de verdade para esse cliente? A gente entrega um celular? Não.
O celular é o final, é a característica. O que que a gente entrega de verdade quando a gente vende um celular, por exemplo, para uma senhora de 60 anos? O que que a pessoa está buscando? É, e aí, quando você vende o seu serviço com amor, com carinho, aí eu falo que vender é muito simples. Vender é fácil, porque quando você entende o teu propósito, na época lá de vender tinta, digamos assim, olha que bacana, não é sobre uma lata de tinta, é sobre uma parede muito bem Exatamente. pintada que transforma o ambiente, a casa das pessoas. Quando você, vendedor, se conecta com esse propósito e você olha no olho do cliente, eu falo: ah, gente, vender é uma consequência. Não é verdade? Então, a minha dica Exatamente. final é essa: acredite primeiro você no teu serviço, no teu produto, coloque sim metas desafiadoras, se comprometa com você mesmo, vá para frente do espelho e tenta entender o que que você está vendo ali, se desafia e vai. E no caminho, se você não conseguir, aprende com você hoje. Levanta a mão, pede ajuda, aprende e continua a jornada, porque quando você bate a meta, é uma sensação muito boa, né? E não precisa, gente, de ninguém adoecer. Exatamente. Não pode, Não né? A gente tem pode. que olhar para isso com muito carinho. E o meu recadinho é: respira fundo, se conecta com quem você é de verdade, com a sua humanidade. Não deixa de ser gente para ser nada mais nessa vida. A gente tem que resgatar a nossa humanidade. Isso serve para qualquer pessoa, um vendedor, um líder, Sim. né, um gestor de vendas. É, Quando a gente se conecta com a gente fica mais e com a nossa humanidade, com quem a gente é de verdade, com o que que eu vou entregar, a gente se conecta com o nosso propósito. E quando a gente tem propósito, a gente faz com amor, a gente não mede esforços. É um prazer levantar da cama quando você vai realizar alguma coisa que está de acordo com o seu propósito. Então não deixa que nada te tire desse prazer, não deixa de ser gente para ser nada mais, sabe? Acho que o meu recado é esse. E lembrem-se de respirar, porque a respiração é o controle remoto do nosso cérebro. Ah, aproveitando, faz aqui pra gente um exercício. O vendedor acabou de atender aquele cliente chato, acabou de acontecer uma situação muito ruim. O que que ele pode fazer para poder voltar pro prumo, Mi? Então, respiração consciente é simples, é democrático. Você pode ir pro banheiro, fechar lá o banheiro e fazer um minutinho, não precisa de muito. As pessoas acham, né? Nossa, eu preciso de meditar 30 minutos. Não, começa pequenininho. Só observa a sua respiração, não tem mistério. Ah, tem algumas técnicas, existem, mas se você quer se regular rapidamente e não tem técnica ainda, não tem problema. A sua respiração é poderosa demais, a neurociência traz isso com muita propriedade. É o nosso controle remoto mesmo e tem condições de reverter qualquer emoção. A gente não está falando de pessoas que estão adoecidas. A gente está falando de pessoas saudáveis que estão querendo gerenciar as As suas emoções. emoções. Então, tá, hoje a gente aprendeu muito, aprendeu sobre gerenciar a Ai, foi emoção, maravilhoso. aprendeu sobre se regular, aprendeu o papel da liderança, né? A gente entendeu no fundo que a gente precisa de meta, de desafios, senão a gente não melhora, mas essa jornada de vida, enquanto aqui vivermos, a gente precisa de todos os dias melhorar um pouquinho. Muito obrigada, Mirella, por esse momento. Foi muito gostoso, muito agradável. É, te admiro muito como profissional, como pessoa. Você realmente, para falar sobre gente, para poder falar sobre esse assunto, não tinha ninguém melhor
para poder falar sobre isso. E muito obrigada pelo carinho, vocês. Muito obrigada também vocês que Eu quero acompanham agradecer. aqui. Obrigada, eu também quero Fique à agradecer. vontade. Eu que agradeço a oportunidade, esse bate-papo gostoso, essa sinergia que a gente tem. Eu também te admiro muito, você já sabe disso, né? Graças a Deus, assim, os meus trabalhos, eles vêm trazendo, e acho que os seus também, né? Pessoas muito importantes e significativas na minha vida, e você é uma delas. Obrigada por estarmos juntas aqui. Legal. Obrigada a vocês também por estar com a gente até agora e espero contribuir para a jornada de vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Não esquece não, hein? Vão vender mais.